Fala aí, nação rubro-negra, chegou a hora de falar sobre o que pode ser um dos maiores reforços da história do Mengão, isso mesmo. Imagina só, Neymar vestindo o manto sagrado? Isso mesmo, gente, Neymar está vindo pro Flamengo. Vocês vão saber todos os detalhes já já. E da Dela Cruz, pronto para fortalecer ainda mais o nosso elenco para o próximo duelo contra o Atlético Mineiro. Se você quer saber de todos os detalhes dessa possível chegada de peso do Neymar, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Fica aqui com a gente até o final do vídeo e, claro, eu prometo que essa bomba vai agitar o Mengão. Vamos pro corte. Essa ao Flamengo neste momento é a final da Copa do Brasil. O segundo jogo da final da Copa do Brasil. Depois de uma vitória por 3-1, o Flamengo tem bem encaminhado a conquista dessa taça. Mas não dá para dizer que está decidido. Eu estou muito otimista, menos até pela diferença de gols que o Flamengo fez, que lhe permite até perder por um gol de diferença e ser campeão. E se perder por 2 ainda vai para os pênaltis, mas principalmente pela forma segura como o Flamengo passou a jogar sob o comando do seu novo treinador, Felipe Luiz. Dá gosto ver o Flamengo do Felipe Luiz jogar, seja com time reserva, seja com time misto, seja com time titular. A verdade é que o time do Flamengo passou a ter uma orientação verdadeira. Não é mais aquela coisa insuportável, aquela coisa repetitivamente medíocre dos tempos do Tite. Pelo contrário, agora a gente vê um Flamengo sempre mais vertical, buscando os gols, buscando o ataque, mesmo jogando na casa do adversário, mesmo jogando como um time reserva, como foi contra o Cruzeiro. Então, acho que nós temos bons motivos para estar otimistas, mas não entrar na do já ganhou. Já ganhou, não faz bem a ninguém. Nós já vimos o Flamengo perder a diferença de 2 gols dentro do Maracanã para o América do México, na época do Joel Santana. 4-2 lá no México e 3-0 no Maracanã, os 3 gols do Cabanhas. É sempre bom lembrar dessas histórias para não repetir os erros. Aliás, contra o próprio Atlético Mineiro, numa Copa do Brasil recente, o Flamengo também ganhou o primeiro jogo no Maracanã por 2-0 e logo no início da partida no Mineirão fez o primeiro gol, fez 1-0, o que obrigaria o Atlético Mineiro a fazer 4. E o Atlético Mineiro fez os 4 e eliminou o Flamengo. Claro, era outro Flamengo, muito mais fraco. Imagina, o Flamengo dessa época, um dos principais jogadores era o Everton, do bonde da Estelinha. Aquele que saiu do Flamengo dizendo que ia sair para conquistar títulos. Não ganhou rigorosamente nada fora do Flamengo. E o Flamengo, a partir da saída dele, começou a ganhar títulos sem parar. Você vê como é que é o destino e como o peixe paga pela boca, né? Se tivesse ficado calado, não teria passado um vexame tão grande. Bom, minha gente, temos muita gente aqui já conosco. Vamos começar a conversar com todos vocês. Mas antes, como de hábito, vamos rodar aqui a vinheta de abertura do canal. Espera aí. Tecladinho sem vergonha. Ou só Dela Cruz. Então, vou repetir para vocês. Você escalaria Dela Cruz e Luiz Araújo de saída para começar o jogo contra o Atlético Mineiro? As opções são sim, não, só Luiz Araújo e só Dela Cruz. Está no ar a enquete, podemos continuar a conversar aqui numa boa. Vamos lá, então. Quero dizer para vocês também que o Superchat já está on, já vi que tem Superchat na casa. E deixem o seu like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Valeu, minha gente. Vou começar a dar boa noite, então, para todo mundo aqui. Já vi que tem um superchat aqui do Miguel. Boa noite, RMP. Hoje é aniversário do meu querido irmão Matheus Oliveira Trajano. Poderia, por gentileza, parabenizá-lo por essa data especial? Parabéns, Matheus Oliveira. Muitas felicidades. Tudo de bom para você. Se tem mais algum superchat aqui, acho que até o momento não, então vamos começar a conversar com o pessoal aqui, como, por exemplo, o Juan Pablo. Boa noite, RMP. Tu merece uma estátua no Ninho do Urubu como descobridor do Felipe Luiz como treinador do Flamengo. Não é o caso, acho que não fiz tanto assim, só vi o óbvio, que muita gente parecia não querer ver, né?
O Rafael Torres de la Cruz joga muito, mas está mal no momento. Isso tudo está embutido na pergunta que eu fiz. Parece que ele vai ser liberado pelo departamento médico. Luiz Araújo já treinou com bola hoje. Luiz Araújo já está liberado. O De La Cruz fez treinamentos, mas não fez treinamentos com bola com o resto do grupo, mas já treinou no campo. Então, a tendência, pelo menos essa é a tendência de hoje, é que ambos estejam livres para serem relacionados. Uma coisa é ser relacionado e, eventualmente, ficar no banco de reserva. Outra é começar jogando. Essa é exatamente a enquete que eu propus a vocês hoje. Vocês escalariam De La Cruz e Luiz Araújo já no início do jogo? Sim, não. Só De La Cruz e só Luiz Araújo. Quero ver qual vai ser a opinião de vocês aí. André Souza, Renato, meu irmão, e se começasse com apenas um, qual deles seria? Diz aqui o Amarildo Moraes, com todo respeito ao Felipe Luiz, mas não é a hora de colocar jogador mal fisicamente. E, tecnicamente, tem todo o resto do Brasileirão para fazer isso. Ô Amarildo, eu acho que você tem um ponto, um bom ponto. Agora, eu só digo uma coisa para você. O que o Felipe Luiz fizer, eu confio. Porque o homem está acertando tudo. A verdade é que ele está acertando tudo. Inclusive com algumas decisões que, aparentemente, não são tão comuns. Vou citar 3 exemplos aqui. Escalar 3 atacantes no jogo contra o Atlético Mineiro. Me surpreendeu. Aparentemente, eu não achei uma boa e deu muito certo. Nós ganhamos de 3-1. Trocar o Felipe Luiz de lado com o Davi Luiz também me surpreendeu. Afinal de contas, eu não me lembro de ter visto o Fabrício Bruno jogando do lado esquerdo da zaga, e ele jogou muito bem e ajudou a anular o ponto forte do Cruzeiro, que eram as jogadas pelo setor direito de ataque. Novamente escalar 3 atacantes, sendo que um deles o Matheus Gonçalves, que me levou a dizer, meu Deus, vamos botar o Matheus Gonçalves de novo na ponta esquerda? Coisa nenhuma. Ele juntou Matheus Gonçalves e Plata do lado direito, empurrou Alcaraz mais para o lado esquerdo, e o Bruno Henrique flutuava entre eles, e também deu muito certo, o Flamengo ganhou do Cruzeiro. Então, seja qual for a escolha do Felipe Luiz, eu de princípio respeito, porque ele está acertando muito. Ele está acertando muito, está mostrando uma sensibilidade, uma capacidade de entender o jogo, as circunstâncias do jogo, o adversário, que são realmente de bater palmas de pé. Renato, o Alan é uma piada de mau gosto. O Everton Araújo é muito melhor que ele. Parabéns para o vampiro obeso por contratar esse bagre. De fato, a contratação do Alan é uma coisa absolutamente incompreensível, ainda mais pelo preço que foi. E pior, sendo pedido do Sampaoli, que a gente sabe que é o zero e vezeiro em fazer isso. Ele sai pedindo jogadores, depois ele bota os jogadores na reserva, depois ele vai embora e o bagre fica para o clube. Fez isso no Santos, fez isso no Atlético e fez isso no Flamengo, especificamente com o Alan. André Souza, Renato, você viu o vídeo do Gabriel dizendo ser a última dança? No momento de decisão, precisa fazer essa palhaçada? André, ele fez isso aí antes do primeiro jogo. Ele fez isso aí antes do primeiro jogo. E deu muito certo. Ele meteu 2 gols e participou da jogada do terceiro. Então, isso aí é um estilo Gabriel, entendeu? Não vejo problema nenhum também. Isso é o estilo Gabriel de ser, e se der certo, como deu no primeiro jogo, palmas para ele. Velho tricolor, RMP, eu sou São Paulo. Todo mundo sabe que o Jorge Jesus é o maior técnico que passou pelo futebol brasileiro. Arnaldo Ribeiro falou que o técnico que o Botafogo pode fazer o mesmo, coisa do JJ. Não, JJ só com 90 pontos. Eu concordo com você. O que ele quis dizer, e aí ele não está errado, é que o Arthur Jorge pode ganhar os 2 mesmos títulos que o Jorge Jesus. Isso ele pode. Se ele ganhar Brasileiro e Libertadores, coisa que eu repito, só o Flamengo fez, que o Santos, quando fez isso, não havia o Campeonato Brasileiro, era a Taça Brasil, que era uma competição muito menor. E depois, posteriormente, por causa do movimento criado por um jornalista, que já até trabalhou comigo, Odir Cunha, que é um santista inveterado, não se conformava do Santos não ter títulos brasileiros em profusão, tendo ganhado na época da Taça Brasil e tudo, ele fez um trabalho de unificação
que o panaca da CBF na época, não me lembro, acho que era o Ricardo Teixeira, comprou, né? Então fica esse absurdo. Mas ele também ganhou o Brasileiro e Libertadores. Não ganhou. O Santos ganhou Taça do Brasil, que era uma competição muito menor, e Libertadores. Brasileiro e Libertadores só o Flamengo. Mas o Botafogo tem agora, sim, a possibilidade de igualar as conquistas. Não vai igualar o número de pontos, mesmo que ganhe todos os últimos jogos que faltam, não vai fazer os 90 do Flamengo, que foram uma quantidade de pontos absurda, ainda mais quando você leva em consideração que as primeiras rodadas foram com o Abel. O Jorge Jesus só assumiu a partir da 10ª rodada. Então, os números do Jorge Jesus são ainda mais impressionantes. Mas, independentemente disso, o que eu acho é o seguinte: o Botafogo é um timaço, está jogando muita bola, mas não é um time revolucionário como foi o Flamengo do Jorge Jesus. Para mim, o que mais diferencia o trabalho do Jorge Jesus de todos os outros, inclusive do Abel Ferreira, que é super vitorioso, é que o Flamengo do Jorge Jesus era um time que nós nunca tínhamos visto jogar aqui no Brasil. Nós nunca tínhamos visto um time jogar daquela maneira. A gente via de vez em quando na Premier League, no Barcelona, do Guardiola. Mas o que o Flamengo fez no Brasil foi completamente inédito. E foi um arraso, né? Um arraso completo. E ganhou os 2 títulos, e no mesmo final de semana, ainda por cima. Então, sim, o Botafogo pode igualar os títulos, mas a maneira como eles foram conquistados e o futebol exuberante que foi jogado, isso aí não vai ser dessa vez. O Miguel diz: boa noite. Felipe Luiz vai surpreender a todos nós com o título da Copa do Brasil e com mais uma boa atuação do Mengão. Olha, a mim não vai surpreender, Miguel. Eu concordo com você. Ele vai surpreender a maioria, mas a mim ele não vai surpreender. E eu pedia o Felipe Luiz na decisão da Copa do Brasil do ano passado. No ano passado, eu já queria o Felipe Luiz no lugar do Sampaoli. Esse ano, então, eu estou pedindo o Felipe Luiz, ó. Então, e eu estou pedindo por quê? Porque eu acredito no trabalho dele. Eu acredito na capacidade dele. Então, a mim, ele não surpreende nada. Mas concordo com você. A maioria não acreditava. Cansei de ver colegas de imprensa dizendo que loucura esse negócio de botar o Felipe Luiz. O cara não tem experiência nenhuma. Não vai dar certo. Está dando. Amarildo, na verdade, deveria operar tanto De La Cruz quanto o Arrascaeta depois da final da Copa do Brasil. Lembrando que ano que vem a maldita data FIFA por aí. E mais, Amarildo, e mais, eu concordo com você que, acabando a Copa do Brasil, o melhor que o Flamengo fazia era pegar os seus baleados que precisam de uma intervenção e fazer. Porque o calendário que a CBF está oferecendo aos clubes no ano que vem simplesmente não tem período de pré-temporada. Eles estão propondo puxar, mas tem grandes chances de aprovado, puxar os estaduais para o início de janeiro. Já teria jogo dia 8 de janeiro, imagina, pelos estaduais. Com isso, eles conseguem puxar também o brasileiro e aí evitar que tenham jogos do Campeonato Brasileiro durante o Mundial, o grande Mundial Interclubes. O que eu acho positivo, porque, afinal de contas, não vai ser só o Flamengo. Nós vamos ter nesse Mundial Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo ou Atlético. Serão 4 clubes brasileiros. Entendeu? Então, seria um absurdo se o Campeonato Brasileiro fosse disputado nesse período. Com essas puxadas de data, o que vai acontecer é que não vai haver pré-temporada. A pré-temporada vai ser o próprio estadual. Os clubes vão ter que preparar os seus jogadores durante o estadual. Olha que maluquice. Não seria problema nenhum se os clubes, de fato, usassem o período do estadual para pré-temporada e botassem para jogar o sub-20. Como faz o Atlético Paranaense há anos. Mas, tanto em São Paulo como no Rio, existe uma cláusula imposta pela federação e aceita pelos clubes, isso é que eu acho mais grave, em que só nas 3 primeiras rodadas os times grandes podem jogar com reservas. Que a partir da terceira rodada é obrigatória a maioria dos titulares estar em campo. Olha a lambança que vai ser isso no ano que vem. Os jogadores praticamente não vão ter férias.
porque vai acabar dezembro. O Campeonato Brasileiro acaba em dezembro, né? Quem for jogar a final da Libertadores... Não, Libertadores é dia 30 agora. Mas quem ganhar vai jogar o Mundial Interclubes, que é esse ano ainda também. Vai tentar classificar para jogar contra o Real Madrid. E você vai ter um período de quê? 15, 20 dias de férias. Representa 2 de janeiro e dia 8 já está jogando. A maluquice completa, cara. É óbvio que para resolver isso, a única solução verdadeiramente aceitável seria encolher a data dos estaduais. Em vez das 16 datas do estadual, você botava 8 datas. Os pequenos que se digladiassem nas primeiras rodadas, e a partir da quarta de final, em mata-mata, jogariam os grandes. Mas isso as federações não aceitam e os clubes não se rebelam. É inacreditável, mas eles não se rebelam. Bastava juntar os 4 grandes. Bastava juntar Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco e dizer o seguinte: não vamos jogar, gente. Não vamos jogar, assim não vamos jogar. Mas eles não fazem isso. E já assinaram contrato de televisão para os estaduais. E muitos já querem adiantar, se é que já não adiantaram. Alguns clubes que talvez já tenham até adiantado o dinheiro do estadual do ano que vem. E aí viram reféns. E a gente vive esse calendário completamente maluco, né? Diz aqui o Miguel, com o Felipe Luiz no comando do Flamengo, a atmosfera é muito positiva. Tem tudo para dar muito certo. Concordo. Concordo muito. MP, boa noite. Será uma temeridade usar o De La Cruz e o Luiz Araújo de início, caso ambos tenham condições. Você também tem a mesma opinião? Sérgio, vou dar a minha opinião daqui a pouco, porque eu não quero influenciar na pesquisa que está rolando, que é exatamente se alguém escalaria De La Cruz e Luiz Araújo de início, sim ou não, e só o Luiz Araújo ou só o De La Cruz, tá? O Rafael Cristiano manda um superchat aqui, do Prado. Nada a declarar, somente um fã seu. Obrigado, Rafael. Obrigado. Um abração para você. Edgar Luiz, o sindicato dos jogadores tem que entrar na justiça. Cara, o sindicato dos jogadores é tão incompetente quanto os próprios clubes. Tão incompetente quanto os próprios. Nilo Nóbrega. Renato, você viu a entrevista do Landim, do Benjamin? Está separada aqui, eu vou falar sobre ela. Ele disse com todas as letras que o Dunst vai ser uma marionete dele. Verdade. Disse. Com todas as letras. Gente, vocês já repararam nas fotografias de publicidade da Chapa 3, que agora a gente sabe que é a Chapa 3? Quem está na frente é o Landim. O Dunst aparece do lado direito aqui e o Bodan do lado esquerdo. Mas a figura central da publicidade é o Landim. O Landim, ele está lutando por um terceiro mandato, é isso que ele está fazendo. E é isso que ele vai conseguir se o Dunst for eleito. O presidente vai ser ele, simples assim. O Dunst vai ser uma figura decorativa. Mas se prestou a isso, era a única maneira do Landim conseguir continuar mandando no Flamengo, e eles estão fazendo essa pataquada. Eu vou botar aqui o trecho da entrevista do Benjamin com o Landim. Deixa eu ver o que mais aqui. Só um minutinho. O Trajano diz, boa noite, está cravado, domingo Flamengo campeão da Copa do Brasil. Deus te ouça, acho que tem grande chance de acontecer isso, mas não cravo ainda não. Vamos depenar o galo no galinheiro deles. Isso vai ser uma coisa legal, né? Imagina, primeira taça a ser levantada na Arena MRV. Se o Flamengo ganhar, a primeira taça da Arena MRV será levantada pelo Flamengo, que o Atlético Mineiro vê como arquirrival dentro do estádio dele. Que situação, hein? Trajano, pelo futebol que o Flamengo do Felipe Luiz vem apresentando, a minha confiança no título só aumenta. Estou com otimismo lá em cima. Miguel diz, vai ser 2-0 para o Mengão. Já a Cristina Chagas diz, acho uma temeridade sair jogando com o De La Cruz. Está fora de forma física e tecnicamente. Para um segundo tempo, talvez, dependendo de como está o jogo. Eu estou bem por aí com você, Cristina.
Deixa eu dar uma olhada em como está a enquete. Vamos ver aqui. A enquete é votos e o não escalaria nenhum dos dois. Dizem que sim, escalariam. 8% escalariam só o Luiz Araújo e 4% só o De La Cruz. Acha que eles não devem ser escalados. Eu também acho que não. São jogadores que já vêm de um tempo parado. O De La Cruz é um jogador que não vinha jogando bem. Tecnicamente, ele não estava bem. Acho que até por causa dos problemas físicos. Mas a verdade é que o De La Cruz, desde o final da Copa América, deixou de ser aquele jogador espetacular que nós vimos no início da carreira dele no Flamengo. Então, eu acho que você botar o De La Cruz num jogo desse, que vai ser um jogo quente, vai ser um jogo corrido, pegado, você corre o sério risco de ter um cara fora de rotação. Todo mundo numa rotação e ele fora. O Luiz Araújo até acho que não teria problema de rotação, porque ele é um cara muito pilhado, muito coisa. Mas eu também não começaria com ele. Eu começaria, e já falei isso aqui, vou repetir, meu time seria Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira. Eu botaria Fabrício Bruno, mas acho que o Felipe vai botar Léo Pereira e Alexandre. Pulgar. Alcaraz, eu acho que ele vai botar Everton Araújo. Gerson e Arrascaeta. E na frente, Gabriel e Bruno Henrique. Agora, é bom a gente lembrar que ele jogou com 3 atacantes no primeiro jogo. E foi muito bem. Então, não me espantarei se ele voltar a escalar os 3 atacantes. Porque deu muito certo no primeiro jogo. Agora, pode ser exatamente porque deu certo no primeiro jogo que ele vai mexer, porque certamente o Milito deve estar imaginando o Flamengo igual ao do primeiro jogo. E deve estar já preparando uma saída tática para anular aquela formação do Flamengo no primeiro jogo, que tinha 3 atacantes. Então, não sei o que o Felipe vai fazer, mas confio muito nele. Mas eu, treinador, meu time era Rossi, aí vou esquecer o que o Felipe pode fazer. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Alexandre. Pulgar, Arrascaeta, Gerson e De La Cruz. Gabriel e Michael. Acho que ele não vai fazer isso. Acho que ele vai botar o Bruno Henrique, que jogou bem no último jogo. Acho que ele vai botar o Everton Araújo e acho que ele vai botar o Léo Pereira. Mas aí a decisão dele, eu respeito. Tenho certeza que qualquer modificação que ele fizer é por algum motivo que ele está enxergando e nós não. Aldeci, boa noite, RMP. A recuperação da nova contusão do Neymar será dia 9 agora. Festança de aniversário da filha, com 100 convidados, cantores, atrizes e escambau. Pois é, cara. Por isso que eu digo, o Neymar, cara, ele não é mais jogador. Ele não é mais jogador. Imagina, ele voltou depois de 1 ano sem jogar. Teve uma contusão muscular. E, em vez de ficar em tratamento, veio para o Brasil para essa festança. Alguém tem dúvida de que a recuperação vai ser pior? Que vai demorar mais tempo? Que talvez não seja bem feita? É claro que não. Mas eu pergunto para vocês, se vocês se assustam, o Neymar, com aquele joelho destroçado, foi para um cruzeiro, que era um cruzeiro do Neymar, e transformava a fisioterapia dele em filmezinhos de TikTok. Não é à toa que os árabes estão pensando seriamente em rescindir o contrato dele no início do ano que vem. Inclusive porque o Jorge Jesus já percebeu que aquilo lá não, sabe? O time do Jorge Jesus está voando, invicto a não sei quantos jogos, ganha todos os títulos, tem como foco o Mundial de Clubes. Para que ele vai querer um problema como o Neymar? Não faz o menor sentido.
Miguel, boa noite, RP. Ah, não, isso aqui eu já falei. Percebeu que depois que o Hepatite saiu, não tivemos mais contusões no Flamengo? Não mesmo? De uma certa forma pode ser. O De La Cruz já vem baleado, né? O De La Cruz já vem baleado. Boa noite, RMP. O De La Cruz não deve iniciar. Como o Galo tem que vir para cima, é usar das saídas rápidas e surpreender no início. Depois substituir o necessário. Abraços da grande Floripa, é nóis. Legal, Luiz Fernando, sempre aqui com a gente. O De La Cruz atual, né? Porque se o De La Cruz estivesse bem, ele seria o jogador perfeito para puxar esses contra-ataques. Né? Tem um passe fabuloso, passe longo fabuloso, mas de fato ele está muito mal. Haroldo Monteiro, Renato, qualquer peça com experiência que possa ser usada por 10 minutos ajuda a não deixar a intensidade cair. Verdade. É importante que o Flamengo tenha o seu banco reforçado. Porque no último jogo, contra o Internacional, que acabou 1-1, e o Felipe Luiz chegou a ser criticado por alguns, porque ele não fez as 5 substituições, foi o que ele falou, eu tive medo do nível cair. Porque sim, porque o banco dele naquele jogo era muito fraco. Agora, se você, de repente, já tem no banco Luiz Araújo, De La Cruz, Michael ou Bruno Henrique, um joga, o outro está no banco. O próprio Plata, não acredito que comece jogando. Você já começa a ter opções. Você olha para o teu banco e diz, opa, o Alcaraz, se não começar jogando. Se jogar o Everton Araújo. Aí você já começa a dizer, não, eu tenho como mexer. Começar a cansar, eu tenho como botar outros do mesmo nível. Não era o que estava acontecendo até então. O Carlos Eduardo diz, boa noite, Renato, o Flamengo do Felipe Luiz dá gosto de ver. Dá mesmo, cara. Essa é uma coisa, rapaz. Vocês não têm como medir, mas é de uma importância. Rapaz. O time do Tite, até quando ganhava, irritava, cara. O último jogo do Tite foi um jogo medonho que o Flamengo ganhou, no apagar das luzes, um gol do Gerson, lembra disso? O jogo foi horroroso, o jogo foi irritante. É diferente do time do Felipe Luiz. O time do Felipe Luiz pode até perder, como perdeu o Fla-Flu. Mas o primeiro tempo do Fla-Flu foi bom para o Flamengo. O Flamengo não fez o gol, o Fluminense em 2 contra-ataques matou. Mas o time do Tite, mesmo na vitória, irritava. O do Felipe Luiz é prazeroso ver o time do Felipe Luiz jogar. Depois ele pode ir embora. Então, é realmente uma situação mais complicada aí pro Al Hilal, né? Por isso que o Neymar pode acabar deixando o clube, pode acabar sendo negociado. Eu vou falar aqui sobre essa notícia, tá, do Neymar, porque já tem aqui a informação até do clube que ele prioriza no retorno ao Brasil, mas ele quer jogar o Super Mundial de Clubes, né? Então, a questão é que ele pode jogar num clube primeiro, depois jogar em outro, né? Tem essa possibilidade dele primeiro jogar no Brasil, no Flamengo. A gente vai falar sobre isso. Eu tenho minhas dúvidas, vai ter gente que vai me criticar pelo que eu vou falar. Eu gosto muito do futebol antigo do Neymar. Não sei se hoje o Neymar seria esse jogador para resolver problema do Flamengo, de verdade. Eu não sei se hoje o Neymar entregaria o salário que quer receber, né? Eu vejo como uma contratação arriscada. Vai ter gente que vai me criticar, mas mesmo pensando no Super Mundial, eu vejo como uma situação complicada. Ele anda apostando muita coisa do Santos, ele é santista. Pelo menos eu acho que é santista, né? Foi cria do Santos, né? Papa Neymar no Brasil vai deitar e rolar? Também, acho que pode. Se ele focar e resolver começar a jogar, ele deita e rola, né? Vamos lá, vamos trazer a informação completa. O Al Hilal avalia rescindir o contrato com o Neymar em janeiro, afirma a TV saudita. Segundo a emissora MBC Shadid, clube da Arábia Saudita estaria disposto a liberar o craque brasileiro já na próxima janela de transferências internacionais. A imprensa europeia já especula possível ida para o Inter Miami. Então, já anota aí, primeiro clube, Inter Miami, que vai disputar o Mundial, né? Que já tem o Messi e vai disputar o Mundial. Já pensou Neymar e Messi no Super Mundial de Clubes? Inter Miami que foi convidado pela dona FIFA, né?
né, FIFA? Convidou o Inter Miami, né, porque não tinha critério para entrar, eles inventaram porque gostam do Messi, que queriam que o Messi fosse convidado, né? Então vamos lá. Segundo o programa Action Matri Wallet, né, na emissora MBC Shadid, detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Saudita, o Al Hilal estaria disposto a rescindir o contrato com o Neymar já na próxima janela de transferências internacionais em janeiro, tá? O vínculo do Neymar com o Al Hilal vai até o fim da atual temporada, junho de 2025, junho do próximo ano. O programa comandado pelo jornalista Waled Al-Farraj também afirma que o clube já informou ao comitê de recrutamento da Saudi Pro League que não pretende registrá-lo na competição em janeiro. A reportagem do GE tentou entrar em contato com a assessoria de Neymar, mas ainda não obteve retorno. Neymar sofreu nova lesão na última segunda-feira durante o jogo do Al Hilal contra o Steglao, né? Pela Champions League da Ásia, e o craque brasileiro entrou em campo aos 12 minutos do segundo tempo, mas precisou ser substituído aos 39 da etapa final. Tá mal, né, cara? Tá mal, tem que se recuperar. Saiu de campo sentindo incômodo na coxa direita. Foi o segundo jogo do Neymar pelo Al Hilal desde que se recuperou de grave lesão no joelho. O outro tinha sido aí contra o Al Ain pela terceira rodada da Liga, né, dos campeões da Ásia. Vale lembrar que o brasileiro está regularizado para jogar apenas essa competição neste ano de 2024. Ele não foi inscrito na Saudi Pro League 24-25. Tá? Por isso vocês estão pensando também em rescindir antes do fim da temporada, que é no meio do ano que vem. O Neymar ficou fora da última convocação de seleção brasileira, né? Jogos aí Venezuela e Uruguai. O Dorival Júnior explicou a ausência dele, né? Teve poucos minutos em campo na temporada. Estava parado desde outubro de 23, quando se lesionou durante o jogo contra o Uruguai, também pelas eliminatórias. Sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Agora vamos às informações de transferência. Inter Miami, né? Segundo especulações na imprensa europeia, essa possível saída prematura do Neymar do futebol, né, saudita, pode acelerar um sonho de Messi, né, de levar o ex-companheiro do Barcelona para o Inter Miami, né, que também conta com o uruguaio Luis Suárez, né, outro componente do trio aí, né, que jogou junto lá na Espanha, né? Inclusive tem fotos famosas aqui, ó, os três juntos comemorando, olha aí, né? Querem reeditar isso no Super Mundial de Clube. Cara, vai ficar invocado agora. Foi convidado, né? A FIFA sacaneou todo mundo que vai participar do Mundial, né? Tudo bem, a gente gosta de ver grandes craques jogando agora. Convidar um time, e aí agora começa a fazer um super time do Inter Miami, justamente que tem a competição nos Estados Unidos, mas não era para ir o Inter Miami, era para ir o campeão da MLS, eles não foram. Então é surreal. É uma vergonha, Então, o The Wall Street Journal publicou aí que o Neymar teria comprado uma mansão em Miami, tá? Indicando uma suposta transferência para a MLS, tá? Então, aqui a primeira informação de um possível clube, né? A gente tem que ressaltar que a FIFA paga 50 milhões de euros por participante no Super Mundial e que o Flamengo deve pensar em se reforçar, em fazer uma grande contratação. Esse dinheiro, esses 50 milhões de euros, seriam suficientes para pagar salário do Neymar e outras coisas mais, contratar outros jogadores para o ano de 2025. O Neymar poderia acertar com o Flamengo só para o Super Mundial para jogar ali 6 meses pelo Flamengo ou jogar a temporada de 2025. E, segundo o Bruno Andrade, tá, o Neymar quer voltar ao Brasil. Ele quer voltar ao Brasil e prioriza um contrato maior com o Santos. Por que eu estou falando desse contrato mais curto com o Flamengo? Ele vem, joga o Super Mundial e a temporada 25 pelo Flamengo, é um sonho que ele tem também de jogar no Flamengo, e aí realiza o sonho maior, que é de repente encerrar a carreira, jogar alguns anos seguidos no Santos, né? Internamente no Al Hilal, eles sempre deixam muito claro, né, o desejo, né? Ele deixa claro para os colegas lá, para os companheiros, maior dele é voltar ao Brasil, e voltando ao Brasil, o Santos é a sua prioridade, diz o Bruno Andrade, mas a gente sabe que ele já postou várias vezes com camisa do Flamengo, tem esse desejo também de jogar no Flamengo. Então, é uma realidade, tá, gente? A possibilidade dele ir para o Inter Miami para jogar o Super Mundial com o Messi e com o Suárez,
a possibilidade, porque ele quer jogar, tá? Tem matéria dele falando isso, ele quer jogar o Super Mundial. Ele valoriza, inclusive falou que gostaria muito de disputar o Super Mundial, primeiramente pelo Al Hilal, não vai continuar no Al Hilal. Então ele quer disputar o Super Mundial, tá? Isso é uma realidade. O Santos não está no Super Mundial. Quem que tem no Mundial? Para mim, quem são os dois clubes que competem aí a contratação do Neymar, que vai ter que aceitar reduzir, mesmo na MLS? Para mim, Inter, Miami e Flamengo. Para 2025, eu acho que quem está competindo para trazer o Neymar é Inter, Miami e Flamengo, tá? Agora aquele julgamento, será que o Neymar vai funcionar? Será que vale o investimento? Aí eu deixo com vocês, eu sinceramente acho arriscado, né? O Neymar não joga bola há muito tempo, acho arriscado, mas se ele começar a jogar, ele sobra no futebol brasileiro, né? Como o Gabigol, por exemplo, recuperado também é decisivo e resolve. Imagina aí o Gabigol jogando com o Neymar, ele mostrou a camisa do Gabigol que ele ganhou, foi lá no vestiário do Flamengo, ele gosta do Flamengo, né? O Al Hilal vai acompanhar o desenvolvimento clínico e físico do Neymar até dezembro. Se perceberem que o Neymar não tem assegurado o retorno 100%, o Al Hilal vai colocar na mesa um acordo mútuo, amigável, algo que também interessa ao Neymar, porque ele poderia voltar livre ao futebol brasileiro em janeiro, tá? Basta lembrar, ou Inter Miami, MLS, tá? Viagem minha não, eu tô trazendo a realidade. Ele tem o sonho de jogar no Brasil, Flamengo e Santos são possibilidades. Eu só tô trazendo, tá todo mundo comentando, cara. O jornal, o UOL, o Globo Esporte, vários portais já falando que é Santos ou Flamengo, Inter Miami, tá? São 3 possibilidades que comentam, falam de alguns outros times da Europa, que eu acho difícil, tá? São os mercados que podem querer o Neymar. Não tem nenhuma viagem aqui não, a gente tá comentando. Eu também acho que ele lesiona muito e também acho que é arriscado, mas sobra. Se ele se recuperar, ele sobra no futebol brasileiro. Deita no futebol brasileiro, tá? E deitar ele sabe, a gente brinca de deitar ele sabe, né? Cai pra caramba, mas a gente gosta do Neymar. O Neymar joga muita bola, deita no futebol brasileiro, mas deitar ele sabe. Basta lembrar aí que o Neymar ganha por temporada 160 milhões de euros e ficou praticamente um ano parado por conta de lesão. São apenas 7 jogos oficiais. Então, ele não vai ganhar nem perto disso em Flamengo, Inter Miami ou Santos, tá? Ele vai ter que aceitar reduzir drasticamente os seus ganhos, né? Para 2 milhões de reais por mês, esse deve ser o valor que alguém aceitará pagar ao Neymar, e aí vai reduzir demais o valor. É entender que está em final de carreira, né? E que teve muitas lesões. Se ele quiser, já que é o sonho, o próprio Bruno Andrade falou que ele quer voltar ao futebol brasileiro, né? Ele deita na cama, joga nada. O pessoal irritado aí com o Neymar, com a possibilidade do Neymar. A gente está trazendo aqui todas as possibilidades, né? Então, como os clubes que vão participar do Mundial vão receber um valor muito alto, inclusive o Inter Miami, né, de 50 mil euros, a gente está falando aí de mais de 300. Pô, o dólar bateu, cara, 6,20, cara. O dólar tá 6,20, imagina o euro. O Trump ganhou ontem. A insegurança no Brasil é tamanha que o dólar bateu 6,20. O euro deve estar 7. Meu irmão, vocês podem me ajudar aí. O euro deve estar 7. Imagina, 7 vezes 50, a gente está falando de 350 milhões de reais, né? É um valor que eu acredito que o Neymar aceitando reduzir, você consegue contratar jogador e ainda pagar o salário do Neymar pelo menos um ano, tá? Vale a pena? Como mídia, como marketing, sim. Como futebol, aí a gente vai ter que ver. Né? Mas esse dinheiro pode ser utilizado, sim, né? É um dinheiro que os clubes vão receber justamente para se reforçar. Vem ser reserva do Arrascaeta. Peço o like aqui, tá? Se você curte o meu trabalho, deixa o seu like. Agradeço muito a todos vocês e eu peço o like de todo mundo. Porque quanto mais like a gente tem aqui, mais... Gente, olha o Neymar, a que ponto tá chegando aí o momento do Neymar. O Al Hilal já estuda, de acordo com notícias que a gente vai trazer aqui, a hipótese de rescindir o contrato com o Neymar em janeiro, hein? Parece que acabou a paciência do Al Hilal. O jogador... Gente, o Neymar recebe mais de 40 milhões por mês. A gente fez um levantamento ontem que, pelos jogos que o Neymar jogou no Al Hilal, ele tá ganhando 2 milhões e 900 mil reais por minuto em campo. Ficou um ano fora por causa de uma lesão. Já se machucou de novo. E parece que a paciência dos árabes acabou com o Neymar. O Al Hilal já estuda a hipótese de rescindir com o Neymar
em janeiro. Ou seja, mais uma notícia ruim para o Neymar fora de campo. Os árabes já avisaram que estão querendo, de acordo com a TV saudita, tá? Com a MBC Shadid, emissora lá da Arábia Saudita, o Al Hilal estaria disposto a rescindir o contrato do Neymar já em janeiro e liberá-lo para a janela de transferências. O contrato dele vai até junho. Para o Al Hilal, se a mídia pagou alguma coisa, porque eles contratam esses jogadores para divulgar a Copa do Mundo que vai ter na Arábia Saudita, ok. Mas dentro de campo foi um péssimo negócio. Foi um negócio horroroso. E agora o clube está aí querendo rescindir o contrato do Neymar. Já se fala no interesse do Inter Miami. Aí é o que eu digo, né? O Neymar não é o Messi, deixando bem claro. O Messi está no Inter Miami praticamente de férias, mas o Messi ainda quer jogar futebol. O Messi na seleção argentina, tudo indica que ele vai jogar uma Copa com quase 40 anos, mas parece que ele vai jogar a Copa. Agora, se o Neymar já é difícil de focar na Arábia, imagina o Neymar em Miami, gente. Em Miami, lá o futebol é recreativo, ainda mais que na Arábia Saudita, eu acho. É um futebol recreativo. Eu já parei para ver alguns melhores momentos, e a partida inteira eu não vou mentir. De jogo nos Estados Unidos, é meio recreativo. Já vi jogo lá, né? Quando eu fui para lá, do Orlando City. São jogos horrorosos. Para ser bem claro, e Miami, querendo ou não, meu amigo, é a terra da farra. É a terra onde tudo que é brasileiro vai, latino vai, é a terra de festa, de fanfarronice, E aí já começo a pensar no fim de uma carreira se ele for pro Inter Miami, gente. Porque aí é difícil a gente acreditar que em Miami, se na Arábia Saudita ele estava em festa em navio, sem focar tanto em recuperação, e a Arábia Saudita é aqui, ó. Só que aí ele viajava. Em Miami, as coisas só vão piorar. Ele gosta daquela vida glamurosa, ir em jogo de basquete, ficar no primeiro assento para ganhar mídia. Bom, quero saber de vocês. O Al Hilal já está querendo rescindir. Participar disso, que o Jorge Jesus não tem esse negócio de estrelão com ele. Pode ser um começo de um fim de carreira do Neymar, Flávio Prado? Eu acho que o Al Hilal não significa nada na carreira do Neymar, nem que ele tivesse feito 1000 gols lá no futebol árabe não significa nada. Ele machucou, tá machucado não joga. Se o cara acha que jogador machucado não cumpriu aquilo que ele esperava, claro, ninguém contrata o jogador para ele se machucar. Ele machucou, agora voltou, é normal que tenha esse tipo de lesão muscular. Melhor paciência, tá bom, paga o contrato e até logo, não vai mudar nada. Não acrescenta nada à vida do Neymar, em termos de futebol, né, de carreira, se eu jogar no Al Hilal, e também não vai mudar nada se ele for dispensado. Vai ficar mais rico, vai ganhar uma grana a mais e beleza. Eu, se fosse gestor da carreira do Neymar, eu escolheria ir para o Inter Miami. Eu acho que é um bom negócio para ele. Estão falando essa ideia de vir aqui para o Brasil, para o Santos e tal. Eu fugiria disso. As recentes experiências dos jogadores desse nível aqui no Brasil, elas foram complicadas. Acabamos de ver o Marcelo, teve o Daniel Alves e tal. Então, cria-se uma expectativa de se o Neymar chegar, o Santos vai ganhar outra Libertadores e tal, e não vai conseguir fazer. Então, eu, se fosse ele, voltaria lá jogar com o Suárez, com o Messi, tranquilo, numa boa, e curtir um pouco da carreira dele, desse final de carreira. O Al Hilal não significa nada. Ele deu certo, dando certo ou não dando. Se o cara acha que o cara machucou, ele não cumpriu, tá bom. Dispensa, paga a multa e até logo. Não vai mudar nada, é o que eu repito. Se fizer 1000 gols no Al Hilal ou não fizer gol nenhum, não significa nada. O Al Hilal, o futebol árabe, não significa absolutamente nada. Flávio, mas aí parece que o Neymar é um mocinho e o Al Hilal é o vilão. Então, deixa eu falar um negócio aqui também, que aí eu vou abrir o debate e aí eu quero que você até responda primeiro. A situação do Neymar no Al Hilal, eu entendo que você fale, o Al Hilal não é nada, então não vai para lá. Se ele acha que o Al Hilal... Não, calma aí. Se ele acha que o Al Hilal não é nada, ele não aceite ganhar 45 milhões por mês do Al Hilal e diga no contrato que ele vai jogar. Porque eu sei que lesão ele não tem culpa. Mas é a mesma coisa que você tá aqui na rádio, a gente rala pra caramba na rádio. Aí você tá sem voz. Você pega um problema de garganta, pronto. Tá sem voz, tá? Você não pode trabalhar. Tudo bem, a rádio vai te apoiar.
estamos fechados contigo. O próprio Vampeta, quando a filha teve um problema de saúde, ele é grato até hoje, a rádio deixou, fica lá com a tua filha, tudo bem. Agora, uma coisa é você não ter voz, você falar, não vou trabalhar, e você ficar indo pra show e cantar. Não tô trabalhando na Jovem Pan, vambora! E gritando, porque é muitas vezes o que o Neymar faz. O Neymar tá lesionado, cara, eu não sou um crítico do Neymar, mas eu acho que às vezes há um exagero que eu não vou ficar sempre defendendo o Neymar. O Neymar tava machucado. Pra onde é que o Neymar foi? Pro navio dele, pô. Que era navio de festa. Aí piorou o que a contusão? É o quê? Ele ter ido ao navio piorou a contusão? Ô, Flávio, não piora, mas dificulta a recuperação. Não sei quem disse isso. Gente, ele tá numa festa, ele não dorme. Ele tava em festa. Quem disse que isso melhoraria ou diminuiria? Você mesmo falou, uma contusão que o cara leva praticamente um ano pra voltar. Você precisa de repouso, você precisa fazer a físio de uma forma super dedicada. Que ele não fez? Ah, tá bom. Você acha que ele no naviozinho de festa, com todos os passas, ele ficava fazendo físio o dia inteiro? Na verdade, era o navio pra ele ganhar mais uma grana. É mais um negócio das empresas dele, não muda coisa nenhuma. Muda nada. O que eu digo é, o Neymar também não é um mocinho nessa história. Mas eu não falei que eu só falei o seguinte. O Neymar, eu só tô dizendo que o Neymar não foca do jeito que ele deveria pra quem ganha 40 milhões por mês. Não tem mocinho e bandido. Primeiro, pro Al Hilal foi um alto negócio levar um jogador para eles comprarem, para justificar que eles compraram a Copa do Mundo lá na FIFA. Eles compraram a FIFA, aí tem que levar cara como Cristiano Ronaldo, como Neymar. Depois que a compra for efetivada, que tiver a Copa lá, eles vão abandonar o projeto e acabou. É brincadeirinha lá do Sheik. E o Neymar foi lá ganhando uma fortuna, eu iria também, tá certo, foi convidado, tem que ir mesmo, pô. Aí machucou e se recuperou no tempo que deu para ele se recuperar. Não serviu, tá bom, paga o contrato e até logo. Tem essa aí não tem mocinho nem bandido. É uma coisa bem pragmática. Não serve, vai embora, devolve, dá grana e vai embora, até logo. Depois que ele tomou aquela porrada no campeonato francês, que foi proposital, que ele quebrou uma parte lateral do pé, nunca mais ele conseguiu se recuperar. Ele tinha uma carreira boa, sem problema de condição, e aí teve problemas sérios. E outra coisa, o tal do Sheik lá devia saber, ou os caras que cuidam dele lá, que o jogador tem um histórico de contusões, então não pagasse. Mas Grande vídeo com informações do Flamengo, conseguiu uma grande vitória fora de casa diante do Cruzeiro, mesmo o Flamengo com praticamente o time reserva e o Cruzeiro com o time todo titular. O Flamengo fez um grande jogo e conseguiu 3 pontos importantíssimos fora de casa antes do duelo mais importante para o Flamengo na temporada, que é nesse domingo com o Atlético Mineiro, jogo que vai decidir a Copa do Brasil, e o Flamengo pode salvar a temporada conquistando esse título em cima da equipe mineira. No vídeo de agora vamos falar sobre 2 jogadores que podem voltar justamente para essa decisão, 2 reforços caseiros. A gente vai contar aqui. Tem também Landim dando uma declaração que chama a atenção. Bruno Spindel, diretor executivo, metendo pau na arbitragem, e também Gabigol novamente movimentando as redes sociais com uma publicação. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria do canal, dá o like no vídeo e ativar a notificação, porque assim, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você será avisado pela plataforma e, consequentemente, ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo, tá? Se quiser colaborar de maneira financeira, o meu muito obrigado desde já. O Pix está aí na descrição. Também não deixe de fazer sua fezinha, sua aposta. Galera, é o seguinte, a FIFA definiu data de chegada de clubes para o Super Mundial em 2025. A entidade exige que os clubes estejam nos Estados Unidos entre 3 e 5 dias antes da estreia. O Mundial está previsto para começar no dia 15 de junho. Ou seja, os clubes teriam que chegar pelo menos no dia 12 do mês. Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão confirmados. O campeão da Libertadores, ou seja, ou o Atlético Mineiro ou o Botafogo, também estará disputando essa competição mundial em 2025. Super Mundial em 2025. Rapaz, esse calendário do futebol brasileiro em 2025 promete. E por falar em prometer, eu lembro de quem? Rodolfo Landim, porque está prometendo muita coisa aí. E, inclusive, me chama a atenção essa campanha dele como CEO para o próximo triênio do Flamengo. Eu nunca vi um negócio desse.
Parece até que ele é o candidato da situação, porque o Rodrigo Dunst, entre aspas, fica em segundo plano a todo momento, e o Rodolfo Landim é quem dá mais entrevista. O Dunst, que é o candidato da situação, pouco aparece, e o Landim, ele deu mais uma entrevista dessa vez para o podcast do o Benjamin, jornalista, Benjamin Mucho, esse é o nome do podcast, e o Benja falou para Rodolfo Landim: melhor coisa que esse cara, o Dunst, fez foi ter colocado você de CEO, porque ele não dá. Você sendo CEO, você toca o clube. E o Landim respondeu: acho que você teve a mesma visão que ele. Gente, ou seja, o Landim deixou muito claro que ele é quem vai comandar o Flamengo caso o Rodrigo Dunst seja eleito. Com outras palavras, ele está chamando o Rodrigo Dunst de marionete. Gente, isso é inacreditável. Eu não sei, com essa declaração, se ele acha que isso vai ser bom, que isso vai ser ruim. Eu acho que ele está pensando que vai ser bom. Porque se você for olhar aí, a divulgação do material da chapa é sempre o Rodolfo Landim em primeiro plano e o Rodrigo Dunst em segundo plano. Pouco se fala quem vai ser o VP, o vice-presidente geral dessa chapa. Gente, tá um negócio inacreditável. Eu quero a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa declaração do Landim, praticamente confirmando que é ele que vai comandar o clube caso o Rodrigo Dunst ganhe? Pelo menos foi o que ele deixou entender nessa declaração. Pode comentar à vontade aí. E por falar em diretoria, o Bruno Spindel, após o jogo contra o Cruzeiro ontem, falou sobre a arbitragem e meteu o pau. Ele disse: é muito cômodo o VAR interpretar contra o Flamengo, porque são 19 clubes e 19 torcidas contra o Flamengo. Sempre fica fácil de interpretar contra o Flamengo. Não tem pressão nenhuma. Quando é ao contrário, a pressão é muito grande, 19 clubes. Essa é a nossa preocupação para a final da Copa do Brasil. Que a linha de interpretação do VAR seja muito clara, o que não é. E, gente, o gol do Alcaraz, assim, é porque é difícil eu opinar, porque eu não tenho 100% do conhecimento da regra, da arbitragem, mas me chama muita atenção o fato do árbitro não ter sido chamado para analisar o lance, que o lance tenha sido decidido pelos próprios árbitros do VAR. O árbitro de campo, ele deveria analisar o lance também para ele decidir, até porque é ele que tem a palavra final. Inclusive foi um golaço do Alcaraz, e falando rapidamente desse jogo aí, o Alcaraz para mim foi o melhor em campo. Gostei demais do Bruno Henrique também, existia a dúvida de como ele iria reagir em campo após essa semana turbulenta que ele está tendo fora das quatro linhas. Gostei do Alcaraz, gostei do Bruno Henrique, gostei do Fabrício Bruno, embora tenha começado mal, mas depois ele se encaixou. Gostei do Davi Luiz, obviamente, fazendo seu 7º gol de falta na carreira, ele sempre tentou. Gostei demais. Você pode até criticar individualmente alguns atletas, como o Alan, que novamente jogou mal, o Ayrton Lucas, que jogou muito mal novamente, mas o coletivo do Flamengo ontem foi muito bem em campo. O Felipe Luiz está fazendo o time jogar, independentemente se é time reserva ou titular. Inclusive, eu tenho uma opinião que para muitos pode ser polêmica. O time reserva do Felipe Luiz é melhor treinado do que o time titular do Tite. Os jogadores sabem mais o que fazer dentro de campo. Jogada trabalhada, transição rápida, correm certo. A equipe do Tite corria errado e era por isso que eles se desgastavam muito. Então, eu tenho que só elogiar o trabalho do Felipe Luiz até o momento. O torcedor rubro-negro que reclamou antes e durante o jogo é um tremendo de um rabugento, chato demais. Chato demais. Porque não tem como reclamar. Primeiro, que o Felipe Luiz acertou em poupar e botar o time reserva. Segundo, que dentro de campo o time do Flamengo, mesmo sendo reserva e com alguns jogadores muito abaixo tecnicamente, repito, Alan e Ayrton Lucas, e o Gonzalo Plata também, em alguns momentos, mostrando que toma decisões muito erradas, mas mesmo assim o Flamengo coletivamente bateu de frente com o Cruzeiro, que tem um timaço. Tudo bem, está passando uma fase terrível, mas isso não desvaloriza a vitória do Flamengo fora de casa e com um time praticamente em reserva. Então, parabéns ao trabalho do Felipe Luiz até o momento, e o Felipe Luiz ele pode ganhar mais 2 reforços caseiros para a grande decisão no domingo, Luiz Araújo e De La Cruz. O próprio Felipe Luiz falou em entrevista coletiva sobre esses 2 atletas. Abre aspas. Tenho a esperança que tanto o Nico De La Cruz e o Luiz Araújo estejam à disposição no domingo, e isso fortalece muito o elenco.
se esses dois voltarem com os 5 que não viajaram para o jogo contra o Cruzeiro. O médico vai falar melhor do que eu, mas essa informação que eu posso passar agora é essa, revelou o treinador rubro-negro. E os 5 jogadores, um deles é o Gabigol, que voltou a chamar a atenção nas redes sociais, tal como aconteceu antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, aconteceu agora. Gabigol postou nas redes sociais uma parte da série sobre o Michael Jordan, que se chama The Last Dance, ou seja, a última dança, dando a entender que é a despedida dele no Flamengo, que está em andamento a despedida dele. A gente sabe que a atual gestão ofereceu um ano de contrato para ele, com um aumento salarial de 50%, e até o momento o Gabigol não aceitou e, pelo visto, não quer aceitar. Eu sou contra a ideia de que tem que renovar só porque voltou a fazer 2 gols numa decisão. Eu sou contra. Eu acho que a análise tem que ser mais fria e até mais franca. O Gabigol, ele não joga bola há muito tempo, 2 anos. Tudo bem, fez esses 2 gols extremamente importantes, mas ninguém nunca disse, aqui ou em qualquer outro lugar, que o jogador não é decisivo. Ele é decisivo. A questão é que dentro de campo ele não está conseguindo entregar aquilo que se esperava. Acho até que com o Tite ele foi, entre aspas, sabotado, porque ele poderia ter tido mais oportunidades e acabou não tendo, mas de fato o Gabigol deixa muito a desejar nessa temporada, e por vários motivos, e sendo que desses motivos, alguns por conta dele. Ele que botou a camisa do Corinthians quando não deveria colocar, ele que não quis fazer um exame antidoping quando deveria ter feito, por conta disso acabou causando problema para ele e para o Flamengo também. Então, não adianta passar a mão na cabeça do atleta, é torcer para ele de fato resolver dentro de campo, e o que tiver que ser feito será. Eu só não acho justo essa gestão renovar um contrato e um custo tão alto com o atleta, sendo que daqui a um mês tem uma eleição presidencial. Eu acho que isso é um assunto para o próximo presidente. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Vocês podem comentar à vontade. Lembrando, solta o dedo no like, isso ajuda demais. Se inscreva no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, e vamos ajudar o canal a crescer cada vez mais. Valeu? E aí, nação, espero que vocês tenham curtido essa análise sobre o possível reforço do Neymar chegando ao Mengão, gente. E também da escalação de Dela Cruz, né, para o jogo Flamengo contra o Atlético Mineiro na grande final. A mídia esportiva está surtando com essa chegada do Neymar. E eu garanto que a gente aqui também do canal, né? Neymar é um nome forte para o Mengão em 2025. Gente, tá demais. Então, lembrando que todos esses detalhes que a gente trouxemos aqui tem como fontes Renato Maurício Prado, Vene Casagrande, Paparazzo Rubro Negro. E claro, se você curtiu, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada que rola aqui no Mengão e no nosso canal, gente. Até o próximo vídeo.